Vou falar agora para você sobre a displasia cleidocraniana, também conhecida como desostose cleidocraniana, que é uma doença que muitas vezes o paciente é portador, tem a doença e não sabe. Tá? Por quê? Porque as manifestações são muito sutis. Quem vai diagnosticar muitas vezes é o dentista. Por isso que a gente vai falar sobre ela agora. Então, a aparência clínica do paciente é suficiente para o diagnóstico, mas são achados sutis. O que a gente pode ver? Esse paciente com displasia cleidocraniana, ele vai ter, a gente já está vendo que os ossos mais afetados, a cleidocraniana, vão ser a clavícula, as clavículas e o crânio, mas qualquer osso pode ser afetado. Esse paciente ele tem baixa estatura, ele tem braquicefalia, que resulta numa macrocefalia, então o crânio vai ser arredondado e maior. Pode ter protuberância frontal e parietal, aumento da distância interocular, hipertelorismo, hipoplasia de maxila, então o paciente vai ser um paciente classe 3, e a base do nariz pode ser larga. Então são manifestações muito sutis. E como esse paciente tem um comprometimento de clavículas, a distância entre os ombros está diminuída. E aí você vai ter a sensação de que o pescoço é mais comprido do que o normal. Na verdade não é só a sensação. Tá? E esse paciente ele tem grande mobilidade dos ombros. E aí um sinal manobra que a gente pode realizar é pedir para o paciente aproximar os ombros. Então, muitas vezes ele consegue aproximar muito e se ele tiver verdadeira hipoplasia, ele consegue tocar os ombros durante a realização desse sinal. Manifestações orais: palato estreito e profundo, eventualmente fenda palatina, retenção prolongada dos dentes descidos, com retardo na erupção dentária e dentes permanentes de série inclusos e dentes supranumerários. E os dentes ainda podem ter uma alteração de forma inespecífica, tanto de coroa como de raiz, um aspecto grosseiro, nada definido, mas também pode acontecer. Então observa comigo essa radiografia panorâmica dessa paciente que a gente estava vendo anteriormente, onde a gente consegue ver uma paciente adolescente, adulto, jovem, com retenção dos dentes descidos e ausência de erupção dos dentes permanentes. Apresentava também essa paciente um palato ogival, então uma mordida aberta anterior. Então essas são as queixas que fazem com que o paciente procure ajuda. E aí a partir dessas manifestações que a gente vai fechar o diagnóstico de displasia cleidocraniana. Então aqui o aspecto intraoral, a dentição mista ainda, a mordida aberta anterior. Radiograficamente, eu vejo suturas com fechamento retardado ou abertas por toda a vida, hipoplasia ou até mesmo ausência total das clavículas, ausência total em torno de 10% dos casos, e dentes inclusos, dentes de série que não erupcionam, retardo na erupção e presença de dentes supranumerários. Não tem um tratamento específico para a displasia cleidocraniana, até porque ela não é uma condição grave. Como eu falei lá no início, geralmente quem descobre é o dentista, é um profissional de saúde, mas principalmente o dentista, porque a queixa do paciente é a queixa dentária. Então, geralmente esses pacientes têm vida normal, muitos não sabem que são portadores, e em relação ao problema dentário, a recomendação é a exposição cirúrgica desses dentes, a extração dos dentes descidos, a exposição cirúrgica dos dentes permanentes, extração dos dentes supranumerários e tratamento ortodôntico associado. Tem mais um caso aqui para te mostrar. Observe aqui comigo que essa paciente não apresentava um sinal manobra tão característico em relação à aproximação dos ombros, mas é uma paciente com protuberância frontal, macrocefalia, e esse é o aspecto oral, onde a gente observa uma mordida aberta anterior, um palato estreito e profundo, e a radiografia fecha o diagnóstico, né? Assim, ajuda bastante a fechar o diagnóstico. A gente vê a retenção dos dentes descidos e a ausência de erupção dos dentes permanentes. Então fica esse aspecto radiográfico aqui de dentição mista, com retardo na erupção dos dentes permanentes, retardo na esfoliação, e chama bastante a nossa atenção essa desarmonia aí dentária.